Tem gente ainda sem máscara. Bom, vamos lá. Página 30, capítulo 15. A crise do sistema feudal. Na semana passada, nós vimos todo o sistema do feudalismo, nós vimos como o feudo funciona, as partes do feudo, como ele era administrado. E hoje nós vamos ver a crise no sistema feudal. O que isso significa? Quais foram as causas que levaram ao fim desse sistema que aparentemente funcionava muito bem? Então, aí nós temos várias causas que levaram à crise do sistema feudal. Não foi somente um fator, foram vários fatores que acabaram desencadeando a crise e o fim do feudalismo. E essa imagem aí, ela retrata muito um dos principais fatores dessa crise, né? E aí a gente vê muitas pessoas mortas, nós vemos muita destruição, né? Então, já dá para perceber que uma das principais causas dessa crise foi a morte de muitas pessoas. Mas a morte por quê? A gente tem que entender o que aconteceu para que muitas pessoas morressem dessa maneira. A gente vai ver. Bom, na página 31, a gente vê aí a primeira causa da crise, que foi a fome. Mas a fome é proveniente de quê? Nós estávamos passando por uma safra agrícola ruim, nós estávamos passando por algum problema de colheita. Por que essa fome? Então, vamos lá entender. A intensificação da agricultura gerou um desgaste de terras. Ou seja, eles estavam produzindo muito para alimentar a população. Só que essa produção intensa acabou desgastando a terra. Esse desgaste levou a uma produção agrícola ruim. Então, olha só, para agravar a situação, a produção de alimentos, nós tivemos uma alteração climática muito grande. O que isso significa? Que as temperaturas caíram muito. Eu consigo uma boa produção agrícola numa área com temperaturas muito baixas? Não. Então, aliados a uma terra que não estava muito boa, somando uma temperatura climática muito fria, como é que eu vou ter a minha produção agrícola boa? Não vou ter. Então, com a queda da produção agrícola por conta da terra ruim e do clima frio, eu tenho o quê? Uma onda de fome muito grande. Por quê? Porque a minha produção agrícola não está dando conta de abastecer a população. Ok? Então, olha só. Chuvas intensas destruíram as colheitas, aumento do preço dos alimentos, o desgaste da terra. Então, Cauã, me faz um favor? Me faz um favor? Ok. Então, chuvas intensas, aumento do preço dos alimentos, as más colheitas, o desgaste da terra. Isso acabou levando as pessoas a um índice de pobreza muito grande. Por quê? Porque não tinha alimento para abastecer a população toda. Se não tinha alimento para abastecer a população toda, quem é que ficava sem alimento? Eram os mais ricos ou os mais pobres? E esses mais pobres acabaram morrendo de fome. Então, essa crise conhecida como a Grande Fome, ela assolou as camadas mais ricas? Não. Ela assolou as camadas mais pobres. Ok? Bom, e aí, na página 32, nós temos aí, ó, gente, entre 10% e 25% da população europeia morreu por fome. Bom, eu estou no volume máximo também. Inclusive, eu estou com o microfone para poder melhorar o áudio. Melhorou agora? Quem é que está falando comigo? A Monique, não é?
Tenta, é porque ela está no celular, ela disse que está tentando, está com volume máximo. Mas alguém está com dificuldade em me ouvir? Luiane, Felipe, Eduamile. Não, até que eu tô te ouvindo legal. Beleza. Então, tenta desconectar e voltar de novo para ver se não é algum problema aí da sua conexão. Ô, Monique, por favor. Tá? Bom, então, essa quantidade de safras agrícolas ruins, a temperatura baixa, a terra infértil, o aumento do preço dos alimentos levou à fome, que acabou gerando a morte de muitas pessoas. Tá? Melhorou, Monique? Sim. Beleza, então. Bom, então, o que acontece? Muitos camponeses começam a ir para as áreas rurais para buscar melhores condições de vida, começam a aumentar a população das áreas urbanas, e isso começa a gerar uma outra crise. Bom, mas vamos lá na página 34 falar sobre o segundo motivo da crise do sistema feudal. Então, o primeiro motivo foi qual? A fome, ok? Na página 34 tem aí o segundo motivo, a peste. Bom, a peste negra, ela foi uma doença, presta atenção, uma doença causada por uma pulga que contaminava os ratos nos porões dos navios. Sim. Então, esses ratos que se contaminavam com essas pulgas saíam dos porões dos navios, como os navios aportavam nos portos, iam para as cidades, e aí esse ratinho entrava na tua casa, roía o pão que estava em cima da mesa, você sem saber comia o pão, e aí o que acontecia? Você se infectava também. E aí, por conta disso, muitas pessoas acabavam se infectando de uma maneira muito rápida, e passando para as outras. E por que esses ratos acabavam se propagando? Como é que eram as condições de higiene nessa época? Muito ruins. 2 banhos por vida, eu arrisco a falar 1. Quando nascia. Mentira, tô brincando. Então, as condições de higiene eram muito ruins. E isso acabou aumentando a propagação desses ratos que saíam dos navios para buscar comida, encontravam situações de higiene muito ruins e que acabaram proliferando a doença. A peste negra, ou peste bubônica, como era conhecida, ela contaminou uma grande quantidade de pessoas em um curto espaço de tempo. E muitas pessoas morreram rapidamente porque era uma doença que não tinha cura. Então, hoje existe sim. Tem mais ou menos uns 3 anos, o Guilherme, né? Eu li uma reportagem de um casal que chegou da Europa e que estava apresentando sintomas de peste bubônica na América Latina. E eles estavam em investigação para saber se realmente era peste bubônica ou não. Então, a peste bubônica, Jaque, ela era uma doença que era causada por uma pulga que infectava os ratos e os ratos levavam a doença para o restante do povo. Da mesma forma... Era essa que eu ia te perguntar. Sim, a peste bubônica. Sim. E aí, eu não sei se vocês já viram, deixa eu abrir um parênteses. Esse filme que foi feito, essa live action da Bela e a Fera, como é que chama? É live action? É isso? Eu não sei, porque meu inglês é péssimo. Que fizeram da Bela e a Fera, esse último agora da Disney, tem uma parte em que a Bela pede para ver a mãe dela, para saber o que aconteceu, e aí a Fera mostra no espelho, e aí eles vão até o local, e aí ela acaba descobrindo, através dos indícios,
de que a mãe dela havia morrido de quê? De peste negra. Inclusive, ela encontra as máscaras que eram utilizadas, que parecem uns bicos de pato, assim, né? Parece um corvo, né? E aí, o que acontece? Ela descobre que a mãe dela foi infectada com a peste e para salvá-los, sim, o pai dela, para salvar ela, vendo que a mãe dela já tinha, tipo, já ia morrer, eles fogem para as áreas rurais. E aí é quando ela vai parar naquela aldeia. Então, aí ele descobre que a mãe dela morreu de peste e que o pai foi para a zona rural para poder protegê-los da doença. Eu sei, nossa jogatina estava assim. Uhum. Eles não pegavam, mas eles contraíam mais. Porque só... Sim, porque as condições de higiene eram muito ruins, né? Então, a propagação da doença era muito maior, né? Então, gente, a peste negra ou peste bubônica, como dizem, né? Ela assolava as pessoas e a principal causa da propagação da doença foi a falta de higiene. Porque os ratos contaminados circulavam entre as pessoas, entre as comidas, e aí a contaminação foi muito grande. Na verdade, o porquê de peste negra? Porque eles associavam a doença à morte e à destruição. O negro aí era por conta da por conta da escuridão da doença, da destruição que ela causava. Tanto que durante muito tempo, até mesmo pelo fato de ser encarado como um preconceito, as pessoas chamavam de peste bubônica. O termo peste negra, ele foi, né, meio que isolado por conta da ideia de estar cometendo algum tipo de racismo, né? Exatamente. Bom, peste negra, ok, né? Então, vamos agora, na página 37, falar das guerras e revoltas. Então, ó, primeira causa da crise, a fome. Segunda causa, a peste. A terceira, as guerras e revoltas. Bom, além da peste e da fome, nós tivemos aí duas guerras que foram muito importantes para o fim do feudalismo. Fala, Guilherme. Quando é que teve aquela guerra de 700 anos? Isso é um pouco mais para frente. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, então, mais ou menos isso. A primeira guerra, na página 38, que a gente vai ver, são as Jaquerins. As Jaquerins, não é Jaqueline, é Jaquerins. Elas aconteceram na França. Na verdade, inicialmente pelos camponeses, que estavam insatisfeitos com as condições de vida. Então, as Jaquerins, elas foram revoltas camponesas contra a nobreza, tá? E aqui na página 38 tem, ó, na região da França, a mais popular das revoltas ocorreu em 1358, a Jaquerim. As investidas aconteceram e se propagaram por várias outras regiões. Em geral, essas revoltas estão ligadas à situação de miséria e violência que estavam submetidos os camponeses, né? Então, a principal causa das Jaquerins realmente era a condição de pobreza e de miséria que os camponeses passavam. E eles resolveram se revoltar contra o governo para que eles pudessem melhorar essa situação, tá? Página 39. Exatamente. Página 39. Guerra dos 100 anos. Na verdade, a Guerra dos 100 anos durou quantos anos? Não. 116 anos. É só para lembrar. Mas a Guerra dos 100 anos durou 100 anos? Não. Ela durou 116 anos. Muito boa pergunta. Por que a Guerra dos 100 anos se chama Guerra dos 100 anos se não durou 100 anos? Exatamente. Porque eles utilizaram uma forma generalizada
para classificar a guerra. Tá? Eles não gostavam de número quebrado. Mais ou menos isso. Então, olha só. Quais foram as principais causas da Guerra dos 100 Anos? Olha na página 39. Segundo parágrafo, ó. A motivação política foi o conflito da sucessão do trono francês, ou seja, quem ia ocupar o trono da França. A disputa se deu entre Felipe de Valois, que era o rei da França depois da morte do último rei, e Eduardo III da Inglaterra. Gente, o cara da Inglaterra veio aqui para a França para se meter na briga porque queria ocupar o trono. Então, a causa da Guerra dos 100 Anos foi porque um inglês saiu lá da Inglaterra para vir disputar o trono francês com Felipe. Falta o que fazer, né, gente? Então, e aí, olha só, o que acontece? A região disputada entre a Inglaterra e a França era uma região chamada de região de Flanders. A região dos Flanders, ela era uma região muito rica. Então, quem dominasse essa região ia ficar bem. E aí, a França e a Inglaterra começaram a disputar essa região de Flanders. E aí, quem ganhou? Quem conseguiu ficar com a região de Flanders? Ó, a disputa pela região de Flanders, importante centro comercial e produtor de tecidos, ampliou a motivação do conflito. E aí, olha só, eles, para tentar trégua, realizaram casamentos entre os nobres franceses e ingleses para tentar reconciliar. Não deu certo. Eles tentaram alguns acordos econômicos, não deram certo. No final, quem venceu a Guerra dos 100 Anos? A Inglaterra. A Inglaterra ela venceu e conseguiu derrotar os franceses e, consequentemente, ficar com a terra de Flandres. Não, Flanders. Não, tinha que ver Flamengo. Outra coisa. O que você falou? Lutaram por pão durante a Revolução Francesa. A gente vai ver isso o ano que vem. Bom, vamos lá. Página 41, gente. Vamos lá. Isso aí é um povo de uma outra origem, os flamencos. A gente vai ver isso mais pra frente. Vamos lá. Página 41. A fragmentação do sistema feudal. Bom, vamos lá. O que é fragmentação? Fragmentar é se dividir, é se enfraquecer, é quebrar, né? Exatamente. Então, nós temos, olha só, gente, que a gente acabou de conversar. As consequências da crise do século foram sentidas da seguinte forma: a redução da população, a crise econômica, o enfraquecimento do poder político, né, levaram à ausência de mão de obra. Então, nós tivemos muitos problemas a partir do século XV que começaram a enfraquecer, né, a Europa e, consequentemente, levaram ao fim do feudalismo. Então, gente, o feudalismo começa a enfraquecer por conta desses fatores. A fome, a peste e as revoltas. Tá vendo que as revoltas não dão? Tá? Agora, olha só. Vamos lá agora dar um pulinho na página 44 para ver um pouquinho a respeito da cultura da Idade Média nesse período. Claro. Vai isso tudo na prova. A gente vai conversar daqui a pouco a respeito disso. Vamos lá. A cultura medieval. Bom, a gente viu que a igreja ela influenciava muito, né, a situação da população medieval. E aí, por conta disso, a educação ela se refletia muito nisso. Então, inicialmente,
quem oferecia a educação era a igreja. As escolas, elas eram dentro das igrejas dos mosteiros. Então, foi na Idade Média que surgiram as primeiras universidades. Inicialmente, dentro das igrejas, era utilizado para preservar a cultura e a educação. Vamos lá na página 51 para falar sobre o ensino medieval. Como eu falei para vocês, as escolas medievais, elas surgiram dentro dos mosteiros. Olha só, os objetivos da educação. Presta atenção, Alexander. Ler salmos e orações, escrever poemas e preces para Deus e para os santos. E aí eles começam a criar cursos que tinham como fundamento o ensino do latim, que era a língua oficial da Igreja Católica. Então, eles começaram a criar escolas e criarem as primeiras disciplinas que eram conhecidas como trivium e quadrivium. Ó, página 51. O trivium era constituído por gramática, retórica e lógica. E o quadrivium... Retórica é a arte de falar bem. Não, na verdade, daqui a pouco a gente vai conversar. E o quadrivium era aritmética, geometria, astronomia e música. Astronomia. Eles estudavam os astros, as estrelas. Então, tudo isso era promovido. Sim, tudo isso era promovido por eles. Na página 52, a gente fala do pensamento filosófico, dos pensadores cristãos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que buscavam conciliar os elementos da filosofia clássica, né? Eles estudavam nas universidades a partir dos 14 anos, gente. Eles estudavam, em média, 8 anos para se formar. Sim. E eles podiam estudar teologia, medicina ou direito. Tá? Vai estudar por 10 anos. Pois é. Bom, já a arquitetura medieval, ela tinha características aí do estilo românico e do estilo gótico. Deem uma olhada aí na página 54, as principais características do estilo românico e do estilo gótico. Vocês já estudaram isso, com certeza, em artes, né? E na área da ciência, nós temos a Revolução Científica, onde começaram a se desenvolver alguns métodos de ensino diferenciados através de Roger Bacon. Né? Ele desenvolveu várias formas de pensamento importantes. Bacon. Não, bacon de comida não, gente. Bom, na página 56, nós falamos sobre a literatura, que também vocês devem ter visto em artes, e o trovadorismo, né, que fala sobre as principais formas artísticas medievais desse período. Tá? Bom, eu vou encerrar por aqui a gravação. Agora prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Olha só.